Olá, mamães de primeira viagem. Hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas que são essenciais para uma mamãe de primeira viagem, tá? A gente precisa entender que é um momento completamente diferente que a gente está vivendo, né? Que é uma rotina completamente diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é: eu preciso aceitar ajuda. É uma rotina diferente, como eu falei. É muito comum que a gente, como uma primeira viagem, a gente queira fazer tudo, né? E queira, assim, fazer 100%. A gente queira dar todos os cuidados para o nosso bebê, a gente quer fazer tudo sozinha, a gente acha que a gente é muito capaz. E claro, a gente vai ser capaz sim. Mas é importante entender que muitos bebês, eles dão trabalho, dão muito trabalho, tá? Então é muito necessário que a gente peça ajuda e que a gente entenda que a gente tem as nossas limitações, né? Você acabou de sair do hospital com um recém-nascido, sua vida está prestes a mudar, tá? Se sua vida está prestes a mudar, então até que você consiga se adaptar a uma nova rotina, é fundamental que você conte com seus familiares, né? Ninguém melhor do que eles para entender você nesse momento, né? Então, assim, na tarefa de cuidar do bebê, ninguém melhor do que essas pessoas que estão ao redor da gente. Nossa rede de apoio, nossos amigos, nossos familiares, né? Então, a gente precisa que a gente peça ajuda. Peça ajuda para arrumar a casa, né? Peça ajuda para fazer as nossas compras, para lavar as nossas roupas. Várias outras coisas que a gente pode pedir ajuda. Nesse momento que a gente vai precisar mesmo de ajuda, né? A gente está passando, é uma rotina completamente diferente, né? E que normalmente, né, que essa é uma segunda dica que eu dou, normalmente a gente não faz um planejamento para ela, né? Quando o bebê nasce, o dia a dia da gente, ele fica muito turbulento. É absurdo como muda, né? Como muda completamente a nossa rotina. Então, os primeiros meses, eles são os mais desafiadores mesmos, né? Principalmente o primeiro mês, que é uma rotina que você não estava acostumada, né? Então, por isso é imprescindível que você se planeje ao máximo possível antes do parto. E essa organização da rotina, né, é tudo na tentativa de que diminua esse cansaço, essa sobrecarga que você tem, tá? Que você consiga organizar a tua vida bem melhor, né? O ideal é que você faça uma lista. Se você pudesse fazer uma lista de tudo que você precisa, né? Tudo que você precisa comprar, tudo que você precisa organizar, e você vai, né? À medida que você vai fazendo, você vai quicando. Só, olha, isso aqui eu já fiz, aí, ok. Eu comprei as coisas que são necessárias para o bebê antes da chegada do bebê. Eu comprei uma fralda, eu comprei uma mamadeira, eu comprei, né? A gente acaba. O ideal é que a gente faça essa lista, né? E a gente compre tudo isso, se for possível, com antecedência. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse comprar, porque às vezes a gente acaba gastando muito mais do que o que a gente gostaria, né? Então, por isso que é necessário que a gente sabe que a gente vai comprar, mas que a gente consiga separar o que é útil e o que vai ser supérfluo, tá certo? Além disso, é bom procurar elaborar um sistemazinho de organização que facilite também a rotina do bebê, com o bebê, tá? Essa rotina com o bebê, essa facilidade que a gente está falando, né, que a gente diz para que vale a pena a gente se organizar, para a gente elaborar é como se fosse um sistemazinho mesmo assim de organização. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente está organizando a troca de fraldas, por exemplo, do bebê, então a gente sabe, né? Vai estar provavelmente tudo dentro do mesmo quarto, mas não é só necessário que esteja dentro do mesmo quarto, não. A gente precisa estar com tudo isso em mãos. A gente precisa ter a fralda, a gente precisa ter a toalhinha que vai, né, enxugar o bebê, a gente precisa ter todos os acessórios ao redor e que a gente possa pegar com a mão, sem que a gente precise se deslocar e deixar o bebê sozinho, né? Ele muito pequenininho, assim que é recém-nascido, a gente sabe que ele ainda não se mexe, né? Mas em pouco tempo ele vai ter todas essas habilidades. Então, assim, essa coisa de dizer assim, eu vou ali pegar e volto rapidinho, que ele não vai cair, isso não é aconselhável. Então, o ideal é que você organize tudo primeiro,
coloca o bebezinho naquele trocador, né, que normalmente a gente tem, e aí ao redor do trocador vão ter que estar todas as coisas. Então é preciso que você se organize isso antes mesmo do bebê nascer, para você ter certeza de onde você vai, se você vai ter essa estrutura e organizar melhor essa estrutura, para que você não tenha nenhum problema, né, para que você não abandone o teu bebê sozinho, nem que seja por alguns segundos, né? Ah, eu vou ali um segundinho e no instante eu volto. Eu vou só pegar a pomada que eu esqueci, a pomadinha de assadura. Eu esqueci, eu vou lá pegar. Não. Fica junto do teu bebê, tá? Precisa que você fique junto do seu bebê o tempo todo. Então, organiza, faz uma estrutura e que vai facilitar a tua rotina, né? É um estresse a menos você saber que tá tudo ali, que você pode pegar e tá em mãos. Então, tudo que você vai precisar para dar o banho no bebê, a aguinha que já tá ali pronta, o trocador que já tá tudo organizadinho, ali você tem o sabonetinho, o shampoo do teu bebê. Quando você terminar de enxugá-lo todo, né? Quer dizer, já tem a toalhinha também. Você terminou de enxugar todo o teu bebê, você vai passar a pomadinha de assadura, então a pomada tem que estar ali perto também, né? Então, o ideal é que você tenha toda essa organização já pronta, tá certo? Então, esse é um exemplo que eu dou e que, assim, que eu aconselho, normalmente com esse exemplo. Então, tudo que vier a mais em relação a essa rotina que a gente possa organizar para que tudo não saia fora do eixo, né? Assim que a gente considera. Uma outra dica que eu dou também, tenha uma reserva financeira, tá? Os custos tradicionais, eles já vão existir, né? E normalmente a gente se organiza para esses custos tradicionais. Quais são eles? A compra de fraldas, os móveis, as mamadeiras, né? Roupinha, remédio que a gente vai precisar, pomadinha de assadura, todas aquelas coisinhas que a gente já vai ter, né? Só que aí imprevistos podem acontecer e aí pode ser que você precise ter uma reserva financeira para poder utilizar nesse momento. Tá certo? Então, não somente se planejar financeiramente para o básico, mas também ter essa reserva de emergência, procurando evitar fazer dívidas, ou então para que você não tenha problemas futuros, né? Essa reserva financeira é extremamente importante porque existem outras situações. Às vezes o bebê precisa ficar internado, às vezes a mamãe precisa ficar internada, né? Então são imprevistos e que a gente acaba passando mais tempo no hospital e que a gente vai ter um pouquinho mais de gasto. Outra dica também que é super importante, que vale a pena em relação ao financeiro, é o planejamento com relação às vacinas, tá? A gente às vezes não quer a vacina da rede pública, né? A gente sabe que existem algumas vacinas que são da rede privada e que essas vacinas têm alguns componentes a mais, né, que se destacam em relação à vacina que é fornecida pelo SUS, né? Então a gente acaba tendo que organizar essas vacinas. Então, se a gente puder ter um calendáriozinho também de quais vacinas a gente vai decidir que vai gastar com elas, é importante também já ter isso aí tudo ao pé da letra, né? Como é que eu chamo isso ao pé da letra? É que eu tenho assim, olha, eu tenho tal vacina e o custo de tal vacina vai ser isso, então eu já tenho que me organizar financeiramente para isso. Principalmente aquelas vacinas que o bebê está saindo da maternidade e ainda está fazendo. O ideal é que essas vacinas sejam feitas ainda no hospital, mas algumas maternidades elas acabam não fazendo essa vacina e aí você acaba indo procurar depois na rede privada, né? Então, se existir na rede privada que você pode fornecer para o teu bebê, ótimo. E aí você já vai lá e diz, não, tem na rede privada, o valor é tal e eu vou me organizar para isso aí, tá certo? Uma outra dica que eu dou é para que você crie uma rotina com o teu bebê, tá? Esse criar uma rotina, como é que eu posso dizer para vocês? Assim, esse criar uma rotina com o bebê é fundamental para que você possa otimizar o seu tempo, tá? E como é que é otimizar e como é que é essa rotina do bebê? Deixa eu esclarecer um pouquinho melhor, assim. Para que você consiga dar conta de tudo mesmo. Então,
só para ter uma ideia. É importante que você durma quando o bebê dorme. É importante que você defina o horário para banho, para as refeições, né? É importante que você defina se você vai passear com o teu bebê. Claro, esse passeio é só ali, tá certo? Vai ali fora e volta, mas assim, sem ter contato com ninguém, tá? É no máximo no portão, tá certo? Uma sonequinha, se você for dormir, então você vai dormir em quais horários e tentar ver se você consegue dormir junto com o horário do bebê. Uma coisa que eu sempre oriento para as mães é que em relação aos familiares, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque eles ajudam, claro, eles vão estar o tempo todo perto da gente, mas a rotina dos familiares é diferente da nossa rotina agora, né? Então, a gente acaba, por exemplo, as visitas, né, que a gente recebe. E aí, porque é um familiar nosso, a gente, né, precisa ser anfitriã. Só que como é que a gente vai ser anfitriã nesse momento que a gente não consegue dar conta nem da gente nem do bebê e a gente ainda vai ter que dar atenção para quem está chegando? Então, o ideal é que você já organize esse horário, diga assim, olha, não, tudo bem se você quer receber visita. Se você não quer receber visita, diga que não quer receber visita. Naquele momento você não tem condição. Mas se você pode receber visita, diz um horário. Olha, eu posso receber de visita, mas eu prefiro que venha em tal hora. Porque aí você consegue se organizar melhor. Nem sempre o teu bebê vai te permitir vai te dar esse espaço todo para que você tenha, né, essa organização dessa rotina, porque às vezes você ele está dormindo, ele acabou de dormir, você vai querer dormir também, e aí você acaba tendo outro compromisso naquele horário em que ele está dormindo, e você vai tentar resolver, e quando você viu, assim, ele já acordou, né? Então, às vezes não dá tempo para a gente se organizar, mas tentar na medida possível fazer, né, o melhor, né? Para que você e seu bebê, para que vocês consigam, dentro dessa rotina, né, estabelecer períodos em que você consiga descansar, que ele consiga descansar, tá certo? Ele vai descansar, né, porque ele dorme um pouquinho, dorme bastante, mas você vai estar extremamente cansada, né? Ser mãe de primeira viagem, gente, é bastante exaustivo, tá? É extremamente cansativo. Se você nunca teve um bebê, então, assim, por mais que eu fale pra você, você só vai entender quando você estiver vivenciando tudo isso, tá? Mas, assim, é importante que você se cuide, é fundamental que você consiga se cuidar. Por mais que você queira ser aquela mãezona, de cuidar do seu bebê, de cuidar da sua casa, tentar organizar tudo, a super mulher, né, que a gente diz que não. Às vezes a gente deixa de se alimentar, às vezes a gente não consegue dormir, às vezes a gente tenta separar um tempo pra gente e a gente não consegue, né? O ideal é que a gente faça tudo isso, tá? Que a gente consiga, sim, que a gente tenha um tempo pra gente, que a gente consiga descansar. Eu preciso tentar ver se eu consigo, porque é tanta coisa para fazer ao mesmo tempo que você não consegue nem dormir, que você não consegue nem às vezes nem tomar um banho. E é muito comum de acontecer. Tem mães que passam o dia todo e dizem, meu Deus, eu não consegui tomar um banho até agora, porque aí termina o bebê, dorme, você vai fazer alguma coisa. Então, assim, é necessário que você tenha o seu tempo. É necessário que você se cuide, por mais difícil que as coisas sejam, você tem que ter um tempo para você tem que ter um tempo para descansar. É importante que você descanse, porque a amamentação, né, que é uma das maiores dificuldades, assim, da maior parte das mães, e é o maior medo também. A amamentação, ela vai acontecer quando você estiver tranquila, tá certo? Então, quanto mais tranquila e mais relaxada você estiver, mais descansada você estiver, mais leite você vai produzir. Então, isso acontecendo, né, você conseguindo descansar, então você consegue produzir o leite, aí você vai ver que tá indo tudo bem. Quando você tá estressada, que você não tá conseguindo dormir, muita coisa para fazer ao mesmo tempo, teu bebê chorando horrores, daqui a pouco você tá chorando junto também com ele. Então, assim, o ideal é que você tente ver se você consegue esse tempo para você, tá?
até para que você cuide melhor do seu filho, para que você cuide bem do seu filho. É preciso que você esteja fisicamente e mentalmente bem para tomar conta do bebê, tá? Então, para que você tenha um bebê saudável, para que você consiga dar conta dessa nova rotina, para que você consiga aproveitar o melhor que você pode com o teu bebê, você precisa ter muito mais cuidado, né? Uma outra coisa também que é bom, é importante falar, é que você deve dividir as responsabilidades com o pai, tá? Então, a responsabilidade de cuidar de um bebê, ela não deve ser somente da mãe, né? A gente sabe que alguns pais, eles às vezes até ficam um pouco mais ausentes, né? Porque algumas vezes eles querem ficar mais ausentes mesmo, né? Eles têm trabalho, eles têm um monte de coisa, então eles não podem ficar acordados, e aí acaba que a mãe, né, fica sobrecarregada. Tem alguns pais que até querem ajudar, mas as mães dizem assim, não se preocupe, tomo conta, né? Aproveite. Se tiver a possibilidade do seu marido estar por perto, deixe o seu marido estar por perto, sim. Isso é uma forma de criar um vínculo com o bebê, do pai criar o vínculo com o bebê e você conseguir descansar. Então, assim, não somente o pai, mas a irmã, o irmão, outras pessoas da família que, né, se você pode fazer isso, você deixa que é importante que eles te ajudem, é importante que o pai ajude, é importante que você consiga ter essa rede de apoio, e o apoio mais próximo normalmente é o pai que está lá por perto, né? A gente sabe, amamentar não é fácil, amamentar é algo difícil, o bebê vai acordar várias vezes à noite, principalmente, né? Para alguns casos, a amamentação ela é muito desafiadora, né? Isso é uma outra dica que eu dou também. Na amamentação, a gente vai ter porque por ser uma coisa nova, a gente vai ter muita dúvida, né? E por isso que a gente considera como sendo algo bastante desafiador. Uma das coisas que a gente acha, na verdade, é que amamentar parece ser algo simples, né? Parece que a técnica, né, de você colocar o bebê no peito e ele conseguir mamar e sugar, parece que é algo muito simples. Algumas mães, elas vão ter muitas dificuldades, muitas dificuldades. Então, a primeira dificuldade que acontece é que se você não souber a pega, como o bebê tem que ficar a melhor posição, acaba ferindo o mamilo. E quando fere o mamilo, é uma dor absurda. Você vai poder passar, tem alguns cremes que você pode passar no mamilo. O próprio leite do peito também é indicado para passar naquele local. Só que a gente sabe que a cicatrização não é tão fácil. E daqui a pouco o bebê vai querer mamar também. Então, daqui a 2, 3 horas o bebê quer mamar de novo. Aí a gente oferece a outra mama. Aí daqui a 2 horas ele quer de novo. Aí volta novamente para aquela mama que estava ferida, né? Que tem uma fissura. E isso vai se perpetuando. Você passa um dia todo sentindo muitas dores. Eu estou mostrando aqui que para algumas pessoas não vai ser fácil. Tem algumas mães que não tem nada. Não sentem nem dor, né? Teoricamente não é para sentir dor quando a pega está correta, quando o bebê está mamando bem. Mas algumas mães, elas vão passar por muitas dificuldades no período da amamentação, né? E por mais simples que a amamentação pareça, não vai ser simples, não vai ser simples. Por isso que é bom a gente se cercar de conhecimento e a gente se cercar de ajuda. Essa ajuda que eu tô falando agora não é a ajuda da família, não, tá? A não ser que você tenha alguma pessoa que trabalhe, né, com a amamentação. Mas essa ajuda que a gente precisa ter é a ajuda de um profissional que seja da área de saúde, que esteja acostumado a lidar com uma dificuldade em amamentar. Normalmente esses profissionais, eles estão em bancos de leite,
né? Eles trabalham nos hospitais e principalmente nos bancos de leite, que são aqueles profissionais que eles sabem a técnica adequada da amamentação. Então é bem importante que você procure saber se tem um banco de leite na sua cidade, na sua região aí perto. Uma outra dica que eu dou em relação à amamentação é que assim, desencana, não está conseguindo amamentar, tenha logo uma fórmula infantil para dar para o teu bebê. E quando eu digo uma fórmula infantil, não quer dizer que você vai trocar e vou deixar de amamentar para dar fórmula, não. Em 24 horas você consegue resolver um monte de coisa. Só que naquelas 24 horas em que você está tentando, você está completamente desesperado, você não consegue nem enxergar que existe um outro tipo de leite que é artificial e que você pode tentar resolver o problema da mama, né, naquelas 24 horas, né? A rachadura, a ferida no mamilo, né, que dificulta o processo da amamentação, essa rachadura, essa fissurazinha que a gente chama, ela pode em 24 horas melhorar. Então, se em 24 horas eu estou sentindo dor e eu consigo melhorar isso daí, então eu tenho mais que procurar mesmo uma fórmula infantil que me ajude. E essa fórmula infantil são os leites que a gente já conhece, né? Que já estão aí no mercado há mais tempo e que são leites especiais, que são leites que são próprios para o bebê naquela faixa etária, né? Próprio para o bebê quando é recém-nascido. Que aí você descansa, porque a preocupação de toda mãe é não poder alimentar o seu filho. E aí, se você sabe que você tem um leitinho ali naquelas 24 horas, que você vai poder descansar aquele mamilo que está fissurado, então você faz um leite complementar. Mas aí, se você não souber nada sobre as fórmulas infantis, não adianta muita coisa, porque aí você vai ficar completamente desesperada, você já não está conseguindo dormir, o bebê está chorando, você só tem 24 horas para resolver. Então, quanto mais precocemente você der uma estudada, você entender sobre as fórmulas infantis, melhor. Por quê? Porque você vai utilizar ela? Não. Mas se for necessário, você utiliza. E aí você desencana, tua cabecinha fica boa, você sabe que teu filho não vai passar fome, né? E que você relaxa, você sossega. Quando você relaxa, produz mais leite. Quando você relaxa, você consegue estar teu corpo tá bem melhor, você fica menos cansada, né? E você sabe que está garantida a alimentação dele. Então, pesquisar sobre fórmulas infantis é extremamente importante também. Uma outra dica que eu dou é em relação às cólicas do bebê, tá? Aprender a aliviar as cólicas é extremamente importante. E por que eu tô falando somente em aprender a aliviar as fórmulas? Ou aliviar as cólicas, desculpa. Por que eu tô falando em aprender a aliviar as cólicas do bebê? Porque eu tenho que me informar sobre o máximo de coisas que eu puder que estão relacionadas às cólicas do bebê. Essa é uma dúvida que a maior parte das mães tem. E a primeira coisa que elas chegam pra gente, que é pediatra, é pedindo um remédio para que a cólica passe. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar explicar aqui para vocês o que é a cólica do bebê. A cólica, ela está relacionada com a imaturidade do trato gastrointestinal. Então, se eu tenho cólica, eu adulta, eu tenho cólica por outros motivos. Porque eu já desenvolvi o meu sistema gastrointestinal. Então, assim, eu não tenho nada de imaturidade. Então, eu vou lá e eu vou atrás de um remédio. Agora, o bebê, ele sente cólica porque ele é imaturo ainda. Então, se ele é imaturo, ele precisa amadurecer para não ter mais a cólica. E se ele precisa amadurecer para não ter mais a cólica, não há remédio neste mundo que consiga melhorar. Quem está me escutando agora vai entender perfeitamente o que eu digo. A cólica, ela é mais ou menos assim, no finalzinho do dia, normalmente no finalzinho da tarde, o bebê começa a chorar, chora, passa mais ou menos 1 hora chorando, não para de chorar. A gente se desespera, pega o bebê e diz, isso não é normal, eu vou levar para o hospital. Quando sai de casa, que chega no hospital, o bebê parou de chorar. E tá todo sorridente, todo feliz.
Isso que é a cólica do bebê. Então, assim, essa imaturidade faz com que ele tenha um período de cólicas e que dói, que incomoda, que o bebê chora, que ele fica um pouquinho irritado, mas vai melhorar. Então, normalmente em 1 hora, que é a maioria dos casos, o bebê já vai estar bem. Então, é aquele coisa que você passa por todos os colos, né? O bebê chora no colo da mãe, chora no colo da avó, chora no colo do pai, chora, ninguém consegue consolar. E de repente ele para. Então, não há remédio neste mundo que consiga parar essas cólicas. Por mais que a gente quisesse, a gente não conseguiu encontrar ainda o remédio mágico. Tem algumas medicações que eles podem até que dar um certo alívio, não é? Mas a gente não sabe se o alívio está relacionado com a melhora, mesmo que não usasse a medicação, ou se o alívio está relacionado com o uso da medicação. Tem algumas mães que utilizaram todas as medicações possíveis e imagináveis para a cólica e não teve melhora. Então, se está relacionado com a imaturidade, ele precisa amadurecer primeiro para não ter mais elas. Mas algumas coisas que são muito simples que a gente pode fazer podem aliviar. Por exemplo, a aguinha morna. A aguinha morna é o que mais, assim, que a gente percebe que tem uma diferença, tá? Então, a aguinha morna, aquele banho, um banho relaxante que você consegue dar com aquela aguinha morna, parece que o bebê consegue ficar melhor, né? Então, a gente caprichar no banho morno no momentozinho da cólica, isso daí é extremamente importante. O bebê adora a aguinha morna, né? Uma outra coisa também é fazer massagenzinha na barriga. A massagem na barriga é tão bom. E às vezes o bebê tá chorando. Naquele momento que o bebê tá chorando, o que é que normalmente eu recomendo? Eu não recomendo que fique no colo da mãe, não. Porque o bebê fica chorando e a mãe fica desesperada, achando que não tá conseguindo dar conta de tudo aquilo dali. O que é que eu recomendo? Que entrega para o pai, ou entrega para a avó, entrega para o teu bebê, para qualquer outra pessoa, tá certo? Contanto que você consiga ficar sabendo que está no colo de alguém, que daqui a pouco aquele chorinho vai passar. Normalmente o pai fica passeando com ele para demorar, enquanto melhora, né? Esse incômodozinho, tá certo? É preciso que você fique calma. A gente fica mais calma quando a gente consegue passar para outras pessoas, né? O bebê, quando a gente consegue deixar no colo de alguém, o bebê, a gente acaba ficando mais calma. Mas aí, quando a gente utiliza algumas técnicas, que são essas técnicas que eu falei para vocês, então fica mais fácil, fica mais tranquila, a gente fica mais calma, né? Sabendo que está fazendo a coisa correta, e esperar passar é a coisa mais adequada. Lembrando que quanto mais eu estudo, mais eu conheço sobre a cólica, mais eu entendo o que é esperado para o bebê e menos eu me desespero, né? Eu falei de colocar o bebezinho com a barriga para baixo, né? Ou então dar uma massagenzinha. Essa posiçãozinha de barriga para baixo, ela dá uma aliviada boa também. Mas a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando o bebê é muito pequenininho ainda. O bebê ele começa a ter cólica lá pelos 30 dias de vida. Alguns bebês antes, outros bebês somente depois. Mas lá pelos 30 dias de vida o bebê começa a ter cólica. Então, justamente nesse período, eu não aconselho deixar o bebê embocadinho não, né? A não ser que eu esteja o tempo todo vigiando. Mas mesmo eu, quando sou mãe e estou vigiando, eu estou muito cansada. Então, eu posso ficar até vigiando por um tempinho e ali naquele momento pegar no sono, e o bebê pegar no sono também com barriguinha para baixo, cabecinha para baixo. E existe uma coisa chamada morte súbita do lactente, que o ideal é que a gente deixe o bebê de barriguinha para cima, né? Então, tenhamos muito cuidado, tá? Uma outra dica que eu dou também, que eu acho que essa daí é a mais importante, tá relacionada com todos aqueles conselhos que a gente normalmente costuma receber, né, de outras pessoas. Tem sempre alguém que sabe cuidar mais do nosso filho do que nós mesmas, né? Assim, a sensação que a gente tem.
Então tem sempre alguém que vai fazer uma crítica, tem sempre alguém que vai opinar sobre a forma de como cuidar do bebê, tem alguém que vai criticar, tem alguém que vai tentar dizer, olha, não faz assim, comigo eu fiz desse jeito. Imponha limites. Não deixe de impor limites. Aprenda a ignorar aqueles comentários que não agregam valor, sabe? Aquela coisa que a gente fica mais para baixo. Imponha limites. Você está passando por uma situação muito difícil, mas você vai saber cuidar do seu bebê. Não é à toa que a gente, engravidou. Se você engravidou, né, principalmente quando você decidiu, né, a gravidez, então você está mais do que preparada, claro, né? Mas existem diversas formas de criar uma criança, não existe só uma única forma, né? E vem sempre aqueles palpiteiros de plantão, aquela galera que adora dizer como fazer, ou se eu fosse você eu faria isso, se eu fosse você eu faria aquilo, e a gente acaba ficando mais enlouquecida. Então, imponha limites. Peça ajuda, claro, mas se você começar a perceber que aquilo ali não está sendo bom para você, dê um basta, diga que não vai. Pese na balança a opinião das pessoas que importam de verdade, tá certo? E evite ficar arrumando confusão também. Assim, essas discussões que não são nada construtivas, não adianta não. Você ficar o tempo todo tentando dizer para as pessoas, ou brigando com as pessoas, ou dizendo para elas o que fazer, não vale a pena não. Tá certo? Gente, por hoje é só, tá? Essas são as dicas que eu vim trazer para vocês. Em outros momentos a gente vai conversar novamente, tá certo? E muito bom estar com vocês de novo.